A gente começa o jornal te contando um caso que eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar. Uma jornalista passou por um sufoco aqui no aeroporto de Brasília. Olha só essa história. Ela levava o gato de estimação na viagem, né? Ela iria embarcar. Quando chegou no raio-x para embarcar, os funcionários exigiram que ela retirasse o animal da caixa de transporte. E aí, meu amigo, foi o momento que começou toda a confusão. Por quê? O animal se assustou, arranhou a dona, mordeu o bombeiro e fugiu. Depois ele foi capturado, mas deu um trabalhão, viu? Nós vamos ao vivo conversar com o Caio Aquino, que está em cima, né? Está apurando esse caso com a gente e vai trazer todos os detalhes. Caio, além de ter ficado machucada, essa jornalista chegou a perder o voo, né? Exatamente, Larissa. Muito boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na tela do SBT Brasília, segunda edição. Foi realmente um final de ano passado bem desesperador para a jornalista Débora Tavares. Ela, como você disse, ela comprou uma passagem para Porto Alegre, fez o check-in normalmente e ao seu lado tinha como companheiro de viagem o seu gato de estimação, Flock. Ela entrou normalmente para embarcar ali atrás, aqui no aeroporto de Brasília, e no momento que chegou nas máquinas de raio-x, os funcionários aqui do próprio aeroporto falaram para ela que era obrigatória a retirada do animal de dentro da caixa transportadora, aquela caixa onde vão todos os animais que serão transportados aqui nos aviões. Então, no momento que ela tirou o animal ainda estava um pouco assustado com aquele ambiente não muito comum, né, para um animal de estimação, muito barulho. E ela passou normalmente pela máquina de raio-x e pelo detector de metais. Quando ela passou, o gato começou a se assustar com todo esse barulho, esse movimento em volta dele. Foi nesse momento que o gato começou a se mover, arranhou a Débora, ele se jogou para fora, mordeu ela e se direcionou a uma sala próxima ali ao detector de metais. Nessa sala, a equipe do aeroporto chamou o corpo de bombeiros para tentar resgatar o gato, que estava muito assustado, né? Imagina para ele toda aquela movimentação, aqueles barulhos, todo esse ambiente que não é comum para ele. O bombeiro, ele tentou resgatar. No momento que tentou pegar o gato, ele mordeu a mão do bombeiro, que se assustou, se afastou, e eles esperaram um especialista em animais para poder realmente chegar e resgatar esse gato. Foi apenas depois de 1 hora, Larissa, só 1 hora depois que chegou esse especialista em animais, que ele, com uma luva, um equipamento mais especializado, conseguiu resgatar o Flock, acalmou ele, colocou ele de volta na caixa transportadora. Só que a Débora, como você bem disse, ela já tinha perdido o voo para Porto Alegre. Ela perguntou para os funcionários, claro, e agora? Eu vou ter que pegar uma nova passagem? E eles falaram, exatamente, você vai ter que voltar para o local do check-in, vamos pegar uma nova passagem sem custos para retornar. E ela perguntou, mas eu vou ter que passar por tudo isso de novo? E falaram para ela que sim, mas podem ficar tranquilos que ela não teve que passar por isso de novo, tá? Funcionários aqui do próprio aeroporto ouviram a história dela, simpatizaram e então conseguiram passar ela até o avião, até o seu voo, tranquilamente, e não teve que pagar mais nada. Mas realmente a mão da Débora ficou completamente rasgada, ela teve a mordida, teve que tomar depois, ela contou pra gente que teve que tomar anti-inflamatório pesado por causa da mordida. Foi uma tarde, né, bem desesperadora para Débora, que no fim felizmente, né, conseguiu chegar em Porto Alegre, conseguiu chegar no seu destino. Olha, inclusive a ANAC, nós perguntamos à ANAC sobre essa situação e eles disseram que a retirada do animal da caixa transportadora, ela é norma em todos os aeroportos do Brasil e internacionais também. Ela é baseada em protocolos internacionais de aviação civil. Então, realmente, foi bem preocupante, foi bem
eu imagino o nervosismo não só da tutora, da Débora, mas também do gato, com todo aquele ambiente, ficou extremamente assustado. Inclusive, ela contou pra gente que ele se urinou, mas para explicar direitinho a história pra gente, a Débora gravou um vídeo contando, resumindo assim, o que aconteceu naquele dia. Vamos ouvir? Eles solicitaram que eu tirasse o gatinho, né, que é do meu filho que eu estava levando, porque ele está se mudando para Porto Alegre, tirasse da caixa de transporte, né, ou da sacola de transporte para passar no raio-x. Que o bicho se apavorou, aí eu tentei pegar, ele tentava fugir, eu tentei botar na caixa, foi um pandemônio, ele me arranhou toda, me mordeu. Um sofrimento animal absurdo, uma situação absurda. Aí, obviamente, eu perdi o voo. Qual a justificativa, assim, que seja tão fundamental para tirar ele do conforto dele, passar por aquela situação e depois botar ele de volta na caixinha? Para mim, isso, assim, precisa ser uma coisa muito importante para submeter um animal a esses maus tratos. Então, você que está chegando agora aqui no SBT Brasília, segunda edição, essa é a jornalista, né, que nós estávamos contando aqui, que passou por um sufoco, uma confusão no aeroporto de Brasília quando tentava viajar com o gatinho de estimação dela, que é esse aí que você está vendo nesse vídeo. Ele estava exatamente, né, inclusive esse vídeo foi feito ali na hora da confusão, estava nessa caixa de transporte. Os animais podem sim embarcar nessa caixa de transporte, só que tem um detalhe: na hora do raio-x, os funcionários exigem que o animal, né, seja retirado dessa caixa de transporte. Foi aí que começou toda a confusão. O nosso Caio Aquino, que está apurando esse caso, trouxe aqui pra gente exatamente o que disse a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, diz que se trata de uma norma, né, que os animais não podem ser colocados nessa máquina aí de raio-x. E foi aí, né, que todo o estresse começou. A Débora tentou tirar o gato da caixa de transporte, ele estava muito assustado, por isso que ela ficou com as mãos assim muito machucadas. O gato fugiu, os bombeiros tentaram ali pegar, né? Enfim, o Caio contou pra gente mais de 1 hora tentando capturar o gato. Conseguiram, ela perdeu o voo, depois conseguiu embarcar, mas a gente conversou também com uma veterinária que trouxe algumas dicas, algumas recomendações, né? Eu confesso que eu nunca viajei no avião com um animal, então eu também não sabia. Então serve aí para todos nós, é serviço mesmo, é orientação. Vamos ouvir o que diz essa veterinária a respeito das dicas, né? As orientações de quando você vai viajar com o seu animal. Pode ser gato, cachorro. Vamos ouvir o que diz a veterinária. Essa situação nos chama muita atenção, mas infelizmente é muito comum de acontecer, principalmente em ambientes como o aeroporto, onde tem muito estímulos, muito cheiro, né? Um ambiente diferente, muitos barulhos, né? Então é normal, né, e esperado que um gato desse haja por instinto. Não é porque esse gato ele é agressivo, porque ele é bravo. Fazer uma avaliação pré-viagem mesmo, não só a emissão do atestado sanitário, né, mas uma consulta, porque o arranhar, o morder, o tentar fugir é esperado, né? Existem algumas medicações, feromônios que a gente pode ser administrado, sprayzinho dentro da caixa, acostumar esse gatinho já também a botar dentro da caixa, tirar dentro da caixa, né? Existem alguns ansiolíticos também que pode ser administrado, claro, com uma prescrição médica e com uma avaliação prévia. E uma outra opção também, mais barata, mais tranquila, é a coleira peitoral. Então, dentro de casa mesmo, antes de colocar esse animal na caixinha, coloca uma coleira peitoral com uma guia, porque quando for preciso, na hora do raio-x, tirar esse animal de dentro da caixa, não vai ter o risco desse animal fugir. Então, ouvimos, né, Caio, a orientação da veterinária, dando essas dicas também. Uma coleira já ia evitar um pouco dessa confusão toda, porque o gato não iria fugir. Muito obrigada, viu, Caio, pelas suas informações. Um ótimo trabalho para você. E olha,